Olá, olá, meus amores. E aí, como vão todos? Espero que todos estejam bem nessa onda da mão. Que onda é essa, hein? Completamente diferente da onda do mago. Não sei se para vocês, mas para mim tem sido. Aliás, eu aproveito agora para pedir para você deixar nos seus comentários como é que tem sido essa onda da mão para você. Até para a gente saber, né, como é que está indo com um e com o outro, porque você sabe, a verdade não está com os homens. A verdade está entre os homens. E aí, os homens é a maneira geral de dizer, né? Num sentido da humanidade. Mas essa é uma máxima lida nos meus estudos esotéricos, mais exatamente lida em Madame Petrovna Blavatsky. Aquela mulher sabia muito, mas muito mesmo. E era uma mulher, gente, no final do século, que agora já é o século retrasado, já não é nem o século passado. E ela sabia muito. E ela dizia isso. A verdade não está com os homens, mas sim entre os homens. O que ela quer dizer? Que cada um de nós vê uma faceta do objeto. Então, a visão de cada um é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está construindo uma nova visão de mundo, uma visão que é composta pela percepção de cada um. E nessa onda da mão, inclusive, uma das coisas que chegou até mim foi muito conhecimento, gente, muito conhecimento. Passou, né, na minha rede, chegou até mim, não sei se por e-mail, mas um congresso só de figuras assim muito boas, tipo Greg Braden, Joe Dispenza, aquele, como é que é o nome dele? Lipton, que é um estudante de epigenética maravilhoso. Então, foi muito conhecimento e eu estou agregando tudo isso, estou aqui com ideias ótimas para os próximos vídeos, porque esses cientistas, esses pesquisadores, eles estão explicando cientificamente o campo magnético, o campo quântico. Joe Dispenza, então, que é o meu preferido, ele explicou nessa palestra que eu vi como que a gente chega naquele estado do nirvana, que há tempos atrás a gente achava que era impossível, que só os monges tibetanos atingiam, e não é impossível, né? Nós também estamos vivendo uma época muito diferente. A transição planetária é uma realidade. A gente está com o véu de Maia, né? Aquele lugar que separa a mente material da mente espiritual, ou, se você preferir, o eu inferior do eu superior, bem mais tênue. Então, a espiritualidade para as pessoas está brotando, né? As pessoas estão conseguindo assimilar com muito mais facilidade conceitos que antes eram completamente obscuros. Então, a nossa habilidade também para meditação tem sido muito mais ampliada. E é justamente através da meditação que você consegue ir aos pouquinhos alterando o comprimento das ondas eletromagnéticas do seu cérebro até atingir uma onda eletromagnética tal que entra em coerência com a vibração eletromagnética cósmica, da fonte, do todo. Então, nesse lugar, gente, a gente entra nesse lugar do ponto zero da nossa existência. E a nossa sensação é de êxtase, esse êxtase que os místicos descreviam antigamente, como aconteceu com São Francisco de Assis, como aconteceu com outras figuras que a gente conhece que transformaram suas vidas, né, por conta desse contato. Porque nesse lugar a gente sente a ausência da falta, se é que me perdoe o pleonasmo, mas é isso mesmo, a gente para de sentir qualquer tipo de falta, porque a gente entra num estado de plenitude total. Então somem os desejos, e nesse lugar você é o todo e o todo é você. Então é assim, é extremamente transformador, sabe? E isso é possível de ser alcançado por nós, e eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é as analogias, né, do selo com esse estado de consciência alterado, com o tarô, porque na minha visão isso é exatamente as diferentes visões que são diferentes olhares da mesma verdade.
E quanto mais recursos você tiver para encontrar esse ponto zero, onde somos um, eu acho melhor. Eu sou muito cética, sou muito desconfiada. Eu preciso checar várias informações para ver se elas para ver se elas são coerentes com a descrição de diferentes pontos de vista da mesma verdade. Então, eu ouço ali, ouço aqui, ouço lá e vou trazendo então as analogias que são coerentes, que assim eu tenho mais segurança em levar em consideração determinados saberes. Ainda mais, né, gente, esses saberes espirituais, que o saber espiritual, ele é um saber subjetivo. E nada contra, isso é maravilhoso. Mas até que ponto ele está sendo de verdade um saber vivido, experienciado, sentido subjetivamente, ou simplesmente uma narrativa de alguém que quer vender mais curso, quer ter mais views, enfim, né? Hoje a gente sabe que a gente está vivendo esse lugar onde o fake, a mentira e a verdade têm o mesmo espaço. Então, não custa nada a gente ter certos cuidados. Mas isso tudo para dizer que a sua visão é muito importante para nós também. Como que você viveu essa onda encantada da mão? Escreve nos comentários, porque uma outra pessoa pode ter vivido de uma forma parecida e vai encontrar ressonância na sua visão. E assim a gente vai construindo um lugar de maior segurança no que se refere à nossa intuição, à nossa subjetividade, à nossa percepção desse lugar, desse campo da nossa espiritualidade, aonde quanto mais a gente entra nele, mais a gente se irmana, mais a gente se percebe como um só. E isso é muito importante para a nossa fraternidade, para a gente começar a manifestar a fraternidade entre nós. Né? Porque é só no amor ao próximo como a si mesmo que a gente vai chegar ao paraíso, que é esse que já está aqui, ó, a Terra já está aqui. Só falta nós, humanos, chegarmos nesse lugar. Então, eu estou aqui ansiosa pelo seu comentário. Então vamos lá, gente. Onda da mão, que mão é essa? É só isso tudo que eu falei já é para você um exemplo do que foi essa onda, do que tem sido essa onda da mão para mim, né? Muito conhecimento chegando e muito entusiasmo junto. Bom, a gente está hoje aqui, olha, no selo da Terra, é Terra espectral, portanto, é o momento em que a gente começa a liberar esses 3 últimos tons de uma onda encantada. São sensacionais, porque é quando a gente começa a liberar para dar o salto quântico para outra onda encantada. E isso tira a nossa mente desse lugar linear. Esse lugar linear onde a gente está sempre indo buscar alguma coisa, alcançar alguma meta e coloca a gente sempre nessa distância que nos causa ansiedade ou nos coloca também tão distantes do sonho que a gente acaba correndo o risco de desistir do sonho e cair na depressão. Então, esses 3 tons, para mim, eles são muito importantes, por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui no início desses 3 últimos tons, que é o espectral, o cristal e o cósmico, porque são eles que colocam a gente nesse pensamento cíclico, nessa mente radial, que radializa. Quando eu digo radial, eu queria que você pensasse, imaginasse uma pedra que cai na água de um lago. E essa pedra, então, ela emite ondas concêntricas. O nosso pensamento radial é esse que pensa de forma cíclica e concêntrica a partir do seu ego, porque o seu ego é o ponto de ancoragem dessa centelha divina que nós somos, dessa consciência crística que nós portamos no nosso coração. Então, quando a gente fala em pensamento radial, a gente está falando nesse tipo de pensamento, tá? Que se percebe como fazendo parte de um todo muito maior, e esse todo é cíclico, é radial, ele vê passado, presente e futuro, ele enxerga as circunstâncias em cima, embaixo, de um lado, do outro, na frente e atrás, as 7 direções galácticas, né? Então, esse é o pensamento radial, que a gente ainda não tá treinado para ter, mas a meditação ajuda, o estudo das ondas encantadas ajuda também. Uma postura que eu acho que é muito importante é diante desse conhecimento, né? Diante desse saber, dessa sabedoria, é você não querer entender tudo.
né? Não querer entender tudo, não querer explicar tudo, nem tudo é explicável. Até porque a gente precisa desenvolver a linguagem da intuição, aquela que sente se é verdade, né? Aquela que sente se, mesmo que for verdade, é ressonante com a sua alma, faz você vibrar, porque pode ser até uma verdade, mas se não fizer você vibrar, não vai ser aplicado na sua vida, você não vai conseguir aplicar na sua vida. Então, essa linguagem intuitiva é aquela que é requerida agora, por exemplo, para você entrar em contato com a lei do tempo e começar a se alinhar, a se sincronizar com essa frequência vibracional que a lei do tempo traz para a gente. E falando em sincronicidade, hoje é o dia do selo da Terra que fala em sincronicidade, navegação e evoluir. Então, uma coisa que eu acho extremamente pertinente comentar agora é que as sincronicidades estão aí disponíveis para nós o tempo todo. O que nós precisamos é apenas nos abrirmos para perceber a sincronicidade. Agora, uma coisa muito importante. Por exemplo, lá no início dos tempos, quando pela primeira vez a lei do tempo apareceu, falando de sincronicidade, havia um pensamento assim, sabe? Tipo assim, ai, deixa eu ver se tem uma sincronicidade deixa eu ver se o universo me responde. Ai, se eu devo trocar de namorado ou não. Aí eu emitia esse pensamento e ficava pensando, ai, se passar um passarinho aqui na frente agora, essa é uma sincronicidade que vai dizer sim, se não passar passarinho nenhum, mas tocar uma sirene é não, e aí ficava negociando com o universo as sincronicidades. Gente, eu não entendo assim, tá? Pode ser até que funcione assim para algumas pessoas, mas eu não entendo assim. Para mim, as sincronicidades estão acontecendo o tempo todo e é tipo assim, a gente tem a intenção, a gente tem uma verdade, né? A gente já vai entrando na linguagem da lei do tempo, das 13 luas. Porque lua, só para lembrar, é o espaço de 28 dias que a lua leva para dar um giro em torno da Terra. Então, a gente tem 13 luas e cada lua também segue um tom. Então, por exemplo, na lua passada, a gente estava na lua galáctica, que falava muito em a gente ser íntegro com a nossa própria verdade. A pergunta era: você vive a sua verdade? E nessa pergunta, a gente podia até perceber que nem sabe qual é a nossa verdade, mas então, que a gente tivesse essa clareza, essa consciência. E eu não sei qual é a minha verdade. Ok, tudo bem. Aí, quando chega nessa lua que nós estamos agora, que é a lua solar da intenção, é a intenção, é o pulsar da intenção para o universo. Então, o que a gente vai pulsar nesse caso? Depois que, por exemplo, eu aprendi ou eu percebi que na Lua Galáctica eu nem sei qual é a minha verdade para saber se eu vivo coerente com ela. Então eu vou pulsar isso. Olha, gente, eu vou pulsar, eu estou pulsando que, cara, eu não sei qual é a minha verdade, mas gostaria de saber. Pronto, esse é o pulsar nessa onda, dessa onda encantada que está nessa lua solar do Jaguar. Então, quando a gente fala em sincronicidades, a gente deixa fluir. Tá, eu estou pulsando isso e me abro para as sincronicidades, para os convites que podem aparecer, né, para as possibilidades que se abrem na minha vida, na medida que eu me desapego, né, me desapego daquela amizade, me desapego daquele grupo, me desapego daquela rotina e me abro para viver alguma coisa nova que aparecer, e aí eu vejo as sincronicidades como quando algo que aparecer ressonar, vibrar em mim, né? Estar aberta para perceber isso, porque isso faz parte de se navegar, que é o que fazemos nesse planeta. Esse planeta ele navega através de um movimento sincrônico para a evolução. Então, como é que você pode pensar numa evolução, numa pessoa, numa coisa, num objeto que está sempre se repetindo, que está sempre rodando a mesma programação? Não dá, né? Então, a sincronicidade que o selo de hoje se refere é isso. Você pulsa a sua intenção, você medita para entrar em contato com a sua singularidade, procura pulsar a sua singularidade e esteja atenta, né, com os olhos da alma abertos, né? Aquela frase, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir.
os olhos da alma aberto para ver o que acontece na sua vida que faz você vibrar, tá certo? Então, hoje é esse selo maravilhoso. Amanhã, que é o domingão do sincronário, a gente tem o selo do espelho. E o selo do espelho é um selo que fala de infinito, de refletir para alcançar a essência. Eu acho a essência do espelho, eu acho o espelho assim maravilhoso, um selo maravilhoso. A analogia dele é com a papisa, né? E ele reflete infinitamente para alcançar a essência da ordem. Então, ele está no tom cristal, que é o tom que universaliza, que colabora, que espalha, que compartilha. Então, o que, que o espelho está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, gente: a gente, tudo à nossa volta nos reflete, é informação para nós. Então, por exemplo, você tem o círculo de amizades que você tem, porque esse círculo de amizades é ressonante com você. Você está na cidade que você mora porque a sua energia é ressonante com essa cidade. Você está no país que você vive porque a sua energia é ressonante com essa cidade. Então, tudo em volta de você te reflete. Então, olha aí que informação incrível, sensacional para você já ter mais autoconhecimento. Mesmo aquelas pessoas no seu ciclo de amizade que você não gosta te refletem, porque de alguma forma elas estão conectadas com as outras pessoas do seu ciclo de amizades que são ressonantes com você também. Então faz parte de você, da sua energia, do seu campo eletromagnético. E se você tirar daí essa informação, né? Buscar encontrar a ordem. Qual é a ordem nisso? Qual é a ordem? O que significa esse reflexo ao infinito? Porque cada pessoa que eu encontrar, então, vai me refletir? Vai. Mas como é possível? Se eu vou numa multidão e aí você vai estar numa multidão, mas vão ter pessoas que você não vai ver, nem vai saber que estão naquela multidão. Então, elas não são pessoas do seu campo vibratório pessoal subjetivo. Pessoas do seu campo vibratório pessoal subjetivo são aquelas que você vai conseguir ver, estão perto de você e que vão vibrar em você, de um jeito bom ou nem tão bom, tá certo? Então, menos, né? Não generaliza tanto para você não perder esse saber, essa sabedoria do selo. Então, se todo mundo me reflete, aí eu vou encontrar em mim o que em mim tem como semente ressonante daquela pessoa, daquela cidade, daquele aspecto, daquele país, da pessoa ou cidade que eu não gosto. Porque se eu honestamente encontrar isso em mim, aí eu vou trabalhar na minha verdade. Eu vou trabalhar no meu perdão, eu vou trabalhar no acolhimento daquela sombra em mim, no perdão, para que eu encontre a minha integridade pessoal, consiga então agradecer aquela pessoa que foi apenas o reflexo de uma sombra que me habita, e agradecendo aquela pessoa, eu a liberto para ela viver do jeito que ela quiser, e consigo então alcançar uma vibração de fraternidade com relação àquela pessoa. Então, é pura cura. O selo do espelho no tom cristal da onda da mão, que é uma onda de cura, porque a mão é o conhecimento que realiza a cura, é pura cura. Se a gente tiver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, certo? Logo depois, o selo que encerra essa onda encantada é o maravilhoso selo da tormenta, né, gente? Que, para começar, é um selo azul. Os selos azuis, eles são da ordem da transformação, e quem aparece, então, encerrando gloriosamente esse ciclo dessa onda encantada da mão que fala de cura, é a tormenta. E a tormenta, ela fala de energia, catalisar energia para autogeração. Ou seja, se você catalisa, né, você reúne energia para autogeração. Primeiro que quando você é extremamente energizado, não tem como você não transformar alguma coisa em você. Para você entender melhor, a analogia com esse selo, através do tarô, é a torre. E a torre, às vezes, é muito mal interpretada pela maioria dos astrólogos. A torre, as pessoas acham que é crise, que é perda, que é momento de crise para que você deve procurar terapia, essas coisas todas.
Mas a torre, ela tem aqui, olha, a torre, ela tem uma mensagem maravilhosa, que ela é destruída por um raio divino, por um raio de luz. Então a torre, gente, é o que a gente está vivendo hoje em termos coletivos, tá? Para não é à toa que tantos terremotos, guerras e mortes coletivas, porque é uma destruição de quê? De velhos padrões que têm que ruir para que um novo padrão se estabeleça. E isso é fundamental para uma cura. O que é uma cura de uma doença, que é a cura mais concreta que a gente vive? Não é o fim de um velho padrão de conduta, de hábito, de alimentação, ou um órgão seu que esgotou, já não pode, já não consegue mais acompanhar o padrão de funcionamento saudável do seu corpo, e aí tu tem que fazer uma cirurgia e tirar. Então, tá aí, sabe? Para que você se cure, você precisa se desapegar de velhos padrões. Então, eu aproveito, né? Isso vai acontecer na segunda-feira, é o arcano da torre, é o selo da tormenta. Então, eu aproveito para fazer esse passeio, para a gente ver essa frase que a gente consegue formar com os arcanos maiores do tarô e suas devidas analogias com os selos azuis da onda da mão. A mão, para mim, é o imperador, né? Porque a mão é o conhecimento que realiza a cura. E realizar nos selos, né, que a gente está falando de uma linguagem cósmica, né? Não é o realizar nosso da matéria de criar um objeto, mas é um se tocar, é tomar consciência, trazer para a consciência, né? E o imperador, ele é essa cura, ele é esse poder, porque o trono dele é feito pelas 4 inteligências humanas. Quais são? É a inteligência mental, que é o que eu penso, é a inteligência emocional, é o que eu sinto, é a inteligência é, ígnea, inteligência criativa, né, que é do fogo, que é o que eu sou capaz de criar, e é a inteligência física, que é o meu comportamento, que na verdade é uma soma disso tudo. Para o meu comportamento, a minha atitude é o resultado do que eu quero, penso e sinto. Né? Então, se o imperador tem o comando, se ele impera, que ele representa o eu superior, a mente da alma, se ele impera, se ele comanda o que ele pensa, sente, quer e faz, então ele ganha poder. E o único poder verdadeiro, gente, que é o poder que a gente tem sobre si mesmo. Né? A gente já ouviu várias frases lindas de grandes mestres que falam: você não pode mudar nada lá fora, você tem que mudar aqui dentro, né? Que você quer mudar o outro, então mude em você. Então, todas essas frases se aplicam ao significado do arcano do imperador. Porque é exatamente isso. E veja que um bom imperador não é aquele que chicoteia os seus súditos, tá? Então, o bom imperador, a meu ver, não vai chicotear meus pensamentos. Ah, olha quanta besteira você pensa. Ou então, eu não quero mais sentir isso. Não. O imperador, ele impera bem quando ele conhece as necessidades dos seus súditos e sabe servir aos seus súditos. Então, gente, acolhimento, acolhimento. Não há nada que nos cure mais internamente do que a gente saber acolher as nossas sombras, os nossos pontos negativos, tratá-los com carinho, para que eles, então, de monstros virem anjos. Sabe o que eu me lembrei agora? Vocês assistiram aquele filme da Bela e a Fera? Se lembra que o castelo da fera era cheio de gárgulas, agora estou na dúvida se é gárgulas ou górgulas, mas aqueles monstrinhos, né, no castelo, me ajuda aí, aqueles monstrinhos no castelo, e aí quando a Bela, né, ressuscita praticamente a fera e diz que ama e tal, papapá, antes da última pétala da rosa cair, aí a fera, né, levanta e se transforma no verdadeiro lindo homem maravilhoso que ele é, que será o companheiro da Bela, e as gárgulas ou górgulas, me ajuda aí, se transformam em anjos, né? Porque é justamente isso, gente. Se você conseguir amar a sua sombra, ela vai ser a sua maior aliada, fiel escudeira.
Percebe? E eu estou falando muito do ego, porque quem porta essas 4 inteligências, o que se pensa, sente, quer e faz, é o ego. Então, aí a galera que gosta de pichar o ego, sinto muito, mas o ego, ele é o ponto de partida para a gente ganhar alturas, né? Ganhar em sabedoria, em capacidade de amar, tá bom? Capacidade de amar. Tá aí, ó. Primeiro desafio para você ganhar a capacidade de amar, que é a cura em última instância, é você conseguir amar o seu ego e parar de ficar dizendo que ele só atrapalha. Oh, que coisa! Bom, e aí o próximo selo na esquina, deixa eu voltar aqui para você lembrar onde é que está esse selo. O próximo selo na onda encantada é o selo do macaco, tá? E o selo do macaco, para mim, ele é representado pelo arcano do mago. Aí qual o sentido que ele dá, então, ao imperador? O mago, ele lembra, né, que, bom, uma vez eu, então, com esse poder sobre o que eu penso, sinto, quero e faço, eu vou à vida. E a vida eu serei o tempo todo demandada. Eu vou me relacionar. O mago, ele fala de todas as relações. Das relações que a gente tem com os nossos 4 elementos, com as nossas 4 inteligências e com as relações que a gente tem com absolutamente todo mundo. Né? Então, quem eu conhecer, quem eu esbarrar, quem eu namorar, quem eu terminar, o trabalho que eu tiver, a roupa que eu vestir, tudo é relação que vai mexer comigo. E eu vou ter que estar sempre em ação, trabalhando para sustentar o meu trono ali, né? O comando sobre mim mesmo. Então, o que o selo do macaco diz que é bem o mago? O macaco diz isso, olha só, todas essas relações que eu acabei de falar agora, com vizinho, periquito, papagaio, namorado, trabalho, roupa que você vestir, tudo, é uma grande ilusão, é a grande escola. Essas coisas todas estão aí para justamente você ganhar maestria sobre si mesmo. E aí o que ele fala? Como ele chama maestria? Magia. Porque a grande magia é ser mestre de si mesmo. E aí, como ele percebe que tudo isso é uma grande ilusão, ele pega leve, ele brinca com a realidade, né? Não leva tão a sério, não leva tão a sério aquela raiva, não leva tão a sério aquela provocação, não leva tão a sério nada, né? Mas tem comprometimento consigo mesmo. E aí o próximo selo azul da onda encantada da mão, porque os selos azuis são os 4, né? Eles aparecem em número de 4, e eles são os que definem a dimensão do tempo numa onda encantada. Depois, num outro vídeo, eu vou mais além nas outras dimensões que a gente consegue também acessar através das ondas encantadas. Mas a dimensão do tempo. Então, o próximo selo azul é o da águia. E a águia, gente, é brilhantemente representada pelo que o carro representa na nossa vida cotidiana, na nossa psique. A águia é a visão, o criar através da mente, essa mente criativa, não é essa mente achatada, racional, que a gente costuma viver aqui, achatado por esse sistemão que vive pedindo coisas para a gente pensar, decidir e fazer, que é para a gente não elevar o nosso olhar para esse campo das ideias, para esse campo criativo. Então, essa mente está representada no carro pelo motorista desse carro, dessa biga. E a nossa mente racional está representada pelo cavalo branco e pelo cavalo preto. Então, o que a gente tem aí? O que está representado no cavalo branco e no cavalo preto? E aí eu aproveito agora e convido você para assistir a live Tarot Zolkin, que vai acontecer no dia 27 de março. É o primeiro dia do Castelo Branco do Refinar. Vamos refinar a nossa presença eu sou, vamos refinar o nosso ego para que a gente chegue ao final desse Tzolk'in 1/8 acima da nossa consciência. E se você está chegando agora, entra nesse trem, porque ele é um trem evolutivo, ele é um trem que vai fazer valer a tua existência nesse planeta, nesse momento de transição planetária, da melhor maneira possível. Então aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder. Dia 27 de março, que é Caminhante do Céu Magnético, a gente vai iniciar a onda encantada do Caminhante do Céu, que explora espaços internos, com essa live do Tarot Tzolk'in, porque eu vou abrir durante essa live a entrada para o curso, né, para a jornada arquetípica de tarô para o autoconhecimento, para você conhecer, por exemplo, o que o carro, né, no seu jogo do tarô, qual é a energia que ele está te apresentando agora para você usar
por esse selo da águia, entendeu? Personalizado, você, entende? Então, assim, se você tem um mínimo de empatia com essa linguagem que você encontra aqui no canal, pode crer que esta turma está sendo aberta para você, porque eu quero formar um grupo de pessoas realmente interessadas, então eu vou abrir a venda do curso durante a live. Acabou, fechou a live, acabou, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. Eu prefiro trabalhar com 2 pessoas interessadas do que trabalhar com 200 pessoas que vão comprar e vão abandonar o curso. Não é isso que eu quero, eu não quero vender por vender. Né? Não, eu quero te dar, passar esse conhecimento para você vir para o lado de cá, para você subir nessa nave resgate do amor fraternal, da sabedoria, da inteligência, né, divina que nós portamos e precisamos exercê-las agora, tá certo? Então você vai saber o seu carro. Enquanto você não sabe qual é a energia que está aí, né, disponível no arquétipo do carro da sua psique, no geral, o carro representa em nós aquele momento em que a gente não sabe se tem que tomar uma atitude mais egoísta, né, para se salvar antes de todo mundo, que nem a gente recebe as instruções no avião, que se por um acaso cair aquela máscara de oxigênio, mesmo você, mamãe, que estiver com seu filhinho do lado, coloque a máscara primeiro em você, para você poder estar apta a salvar o seu filhinho. Então, isso também serve para esse nosso momento de despertar da espiritualidade. Nós só vamos atingir a fraternidade única, universal, se a gente começar por nós. Então, existem momentos, sim, que você tem que dizer aí, galera, me perdoa, mas agora eu vou fazer por mim. E, por outro lado, você também não pode ficar só pensando em você o tempo todo, porque isso significa, na imagem do carro, que você só vai soltar a rédea do cavalo preto e vai ficar segurando a rédea do cavalo branco, porque sofreu uma frustração, porque já foi muito boazinha, agora não quer ser mais boazinha com ninguém, agora você só pensa em você primeiro, aí você segura a rédea do cavalo branco, solta a rédea do cavalo preto, o que vai acontecer? Seu carro vai começar a girar em círculos, porque só o cavalo branco, só o cavalo preto vai andar e seu carro vai ficar girando em círculos. Alguma semelhança com a sua vida não terá sido mera coincidência. Se as coisas ficam se repetindo na sua vida, não é mera coincidência. Porque a grande maneira de se alcançar a vitória, que é o que significa este arcano maior do tarô, que é o carro, é a vitória, é você ter esse olhar de quem está dirigindo a biga. E aí ele olha lá na frente, que nem a águia, ele olha o caminho e vê como que ele tem que conduzir as rédeas desse cavalo branco, desse cavalo preto, para que esse carro ande para frente, né? Então ele vai, solta aqui, segura ali, solta ali, segura aqui, para andar para frente com uma visão. E o que significa andar para frente com esses 2 cavalos que estão olhando para cada lado? É você usar a sua mente criativa, porque nós temos um péssimo vício mental de olhar as coisas e escolher. E excluir. Quando você exclui um. Entende? Esse é um exercício que eu faço nos cursos. E é impressionante como até hoje ninguém consegue passar para o nível 2. Fica todo mundo ali no nível 1. Né? Tem que ser criativo. Então, não tem que excluir nenhum nem outro, mas de que maneira eu posso passar por essa situação considerando um e o outro? E somente com criatividade que a gente chega lá. E aí, quando você cria, você está fazendo o quê? Você está acessando informações internas, você está acessando recursos internos seus, que talvez você nem conhecesse, nem sabia que tinha, e ao acessar esses recursos internos seus, você vai estar expressando a sua singularidade, porque só você tem esses recursos. E ao expressar a sua singularidade, você está cumprindo a fórmula da lei do tempo, que tempo é arte. Então, você está fazendo da sua vida uma obra de arte. A cada decisãozinha, você está lá, ó, esculpindo, né, você a si próprio, transformando, desfazendo essas cascas que são feitas de passado e de futuro, e vivendo o momento presente, expressando a sua singularidade. Lindo isso, né? Mas tudo isso não se encerra se você não se entregar a uma torre, que foi por onde a gente chegou aqui. A torre, a tormenta, catalisar energia para a autogeração, né? Então, precisa ser desapegado, precisa estar desapegada.
Desapegava de expectativas e desapegada de relacionamentos e ganhos do passado. Deixar ruir. Porque, veja, o que faz a torre ruir é uma luz que vem do céu. E essa luz que vem do céu é nada mais, nada menos do que os seus próprios insights. Então, por exemplo, gente, segura aí. Ontem eu fiz uma entrevista com a Tiele, que, aliás, eu aconselho você a assistir. A Tiele é a mulher do André Steller, que é o cara da Nova Terra, né, do Instituto da Lei do Tempo. E a Tiele estava falando, então, ela contou a história dela, do André, de como que surgiu a Nova Terra, de como que eles conduzem e sustentam e mantêm, inclusive, esse Instituto da Lei do Tempo, que é o único no mundo. Ontem eu confirmei com ela, é o único no mundo. E ela estava falando, falei, mas Tiele, então como é que foi? Chegou a Lei do Tempo para você? Foi porque você conheceu o André? E aí ela contou, entre outras, o grande momento do despertar dela, que não foi um despertar para tudo de uma vez só, gente, ninguém aguenta. Se a gente vê a luz na nossa cara, da vida toda da gente, a gente pira. Então, os despertares, eles são homeopáticos, eles são ponto a ponto. Então, não despreze pequenos insights que você venha a ter. Então, a Tiele conta que ela trabalhava numa empresa, era muito bem sucedida naquela empresa, era uma empresa de publicidade, ela tinha uma boa conta, ela estava ganhando bem, ela tinha. E ela simplesmente um dia olhou para um letreiro da própria empresa que dizia assim: não termine um dia sem ver o pôr do sol. Aí, naquela hora, plim, o insight acendeu uma luzinha na mente dela. Aí ela falou: ué. Que estranho, eu estou aqui numa empresa que tem esse letreiro, essa mensagem, e a sala que eu trabalho não tem nem ao menos janela. E foi aí então que ela considerou, levou a sério, se apropriou desse insight e saiu da empresa, pediu demissão. E a pessoa que ainda com quem ela foi falar falou: não, você é muito boa, quem que você gostaria de ser aqui dentro? E aí ela fala, ela para pensar nessa pergunta que ela não esperava. E aí foi lá nas entranhas dela e falou assim: não, eu quero ser eu, não quero ser ninguém. Então são esses insights, sabe, sutis que aparecem na nossa vida que a gente deve seguir. E isso é o exemplo da carta da Torre. Isso é o que o selo da tormenta fala. Ela catalisou aquela energia. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria experimentar essa independência que o dinheiro traz para a gente. E aí eu consegui um emprego, foi um amigo da minha irmã, tinha uma empresa que estava precisando de uma pessoa, aí eu fui lá trabalhar. E eu estudava no Pedro II, quem conhece o Rio de Janeiro, o Pedro II tem um campus que é no centro da cidade. Eu estudava no Pedro II no centro da cidade e ia trabalhar ali perto. Eu chegava no meu trabalho, ia para o banheiro, trocava o uniforme, botava a roupinha e trabalhava ali meio expediente, período da tarde. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. E mó barato, ganhar salário, tudo legal. Só que eu comecei a perceber que eu não via o dia passar. O dia se transformou em horas do relógio. O dia era a hora do lanche e a hora de ir para casa. E eu falei, gente, não consigo. Eu não consigo viver isso. Olha o que eu acabei de falar agora, gente. O dia se transformou para mim em horas de relógio. E o relógio é o maior adversário da lei do tempo. Vou até fazer esse silêncio agora para a gente respirar. Respira. Se você tem um trabalho que faz com que o seu dia seja horas de relógio, pega a visão. Pega a visão. E eu, então, naquela época, falei: não, eu não quero ter um trabalho de escritório porque eu não vou aguentar. Eu morro igual planta, se eu não ver sol, se eu não ver o que está o dia, se está chovendo, se tem um verdinho que seja, uma árvore, uma copa de árvore na minha janela. Se não tivesse uma copa de árvore na minha janela, eu não morava no lugar, né? Então é isso, sabe, gente? É pegar esses pequenos insights que surgem. E assim a gente encerra na segunda-feira a onda encantada da mão, que é o conhecimento que realiza a cura. Ativa o conhecimento vinculando a cura. Selo o armazém da realização com o tom elétrico do serviço.
Eu sou guiada pelo poder da magia. Eu sou um portal de ativação galáctica. Eu sou mão elétrica azul, que não é o selo da onda encantada da mão, porque o selo da onda encantada da mão é a mão magnética. Mas eu, sendo mão, declarei aqui meu mantra, e é assim que eu quero encerrar esse vídeo de hoje. Em Lakesh, eu sou um outro você. Namastê, gratidão e até o nosso próximo encontro, que será inaugurando a nova onda encantada que vem depois da onda da mão. Gratidão!